Bom dia, trabalhadores e trabalhadoras. Eu sou a Bárbara Batista, jornalista do Sindicato dos Metalúrgicos e Metalúrgicas de Betim Região. Hoje, 21 de abril, dia do metalúrgico, nós vamos realizar uma live especial, pensando justamente no dia de vocês. Bom, nós estamos realizando, então, essa edição da live hoje para poder tratar sobre a realidade da categoria. E vamos aproveitar para falar também sobre as negociações em andamento. Para dar início a essa conversa, eu convido o presidente da entidade, Alex Custódio, e o secretário-geral da CTB Minas, Gelson Alves. Bom dia. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Gelson, companheiro Gelson, né? Bom dia aí a todos e todas que nos acompanham semanalmente através da nossa live dos metalúrgicos. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Alex. Primeiro, agradecer aqui o convite, né, por estar nessa live. E também bom dia, né, boa tarde, boa noite, né, para dependendo do horário que os metalúrgicos vão estar assistindo essa live depois do horário de almoço. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Prazer nosso, Gelson. Obrigada por aceitar. Bom, para começar, eu gostaria que vocês contassem para a gente qual a importância da categoria metalúrgica na economia brasileira. Quem quer começar? Gelson. Assim, a categoria metalúrgica, o operário metalúrgico, ela tem uma importância fundamental na história da luta de classe e na história do desenvolvimento de qualquer país. Nós temos como carro-chefe de qualquer economia no mundo moderno os operários da construção civil e os operários metalúrgicos, né? Os operários metalúrgicos, né, é uma profissão muito antiga, que é a transformação do ferro, do aço, em algo que eu posso falar que é arte, né? Que tem um valor agregado. E através dessa profissão, gerado várias outras profissões dos metalúrgicos, uma cadeia produtiva que gera uma economia importante, e um país onde tem a sua metalurgia desenvolvida, com certeza a sua economia é muito mais desenvolvida. Então, os operários têm um papel fundamental nesse processo da economia e da história de qualquer país. Perfeito, Gelson. Eu acho que é importante também, a fala do Gelson, ela é bem abrangente, né, em âmbito mundial mesmo. Só frisar algumas questões nacionais, é importante frisar que os metalúrgicos aqui dentro do nosso país sempre estiveram, né, na vanguarda da luta em defesa dos direitos dos trabalhadores. Penso que muito dos benefícios que os trabalhadores, de modo geral, têm, né, dentro do nosso país, foram oriundos, né, de lutas dos metalúrgicos. Achei extremamente importante a gente deixar isso bem frisado e dizer que, salientar novamente, né, que todo país forte é um país que obviamente investe na sua indústria. Muito diferente do que a gente está vendo dentro do nosso país hoje, né? Já há muitos anos, já vem um processo de desindustrialização. A gente precisa tratar disso nas instâncias superiores, precisamos pressionar os governantes, né, para ver a necessidade de implementar dentro do nosso país um projeto nacional de desenvolvimento e, obviamente, investir na indústria para gerar empregos, né, e distribuir renda. Perfeito, Alex. Bom, trazendo então, na verdade, assim, já há algumas semanas, a gente tem trazido aqui um fato importante para as pessoas que nos assistem, que é a questão das denúncias que a gente vem recebendo, né, das empresas da nossa base em relação à pandemia. Então, assim, para falar um pouco, né, sobre essa questão dos impactos da pandemia, já é sabido por todos os impactos de uma forma geral. Isso é noticiado todos os dias aí, quais são os impactos de uma forma geral. Mas, especificamente, para a categoria, quais são os impactos reais da Covid-19? Bárbara, sim, dando um pouco de continuidade aqui, que não está distante dessa discussão atual, que é a própria história dos operários aqui no Brasil. Na década de 20, na década de 30, nos anos 50, 60, 80, os operários contribuíram muito para o Brasil desenvolver e estar num sistema democrático. Os operários têm um papel fundamental. E um dos eixos principais dos metalúrgicos foi a saúde do trabalhador. Os metalúrgicos são uma das categorias que contribui muito para essa discussão de preservação da vida, da saúde dos operários. Foi através da luta dos metalúrgicos que foi implementado
a CIPA nas empresas, né, com mais engajamento, com participação, para garantir ali a saúde do trabalhador. Joga um papel fundamental nesse processo todo de preservação da vida. Hoje, no mundo que vivemos com o Covid-19, é uma situação muito ruim para todos os trabalhadores, porque nós temos um governo que é negacionista, nega a existência da doença, incentiva o povo a ir para as ruas, não faz uma discussão séria no nosso país de fazer uma parada de fato para preservar a vida. Enquanto a isso, por mais que as empresas, às vezes, tentem adaptar a uma questão de horário de trabalho, de redução de trabalhadores no local, mas o vírus ele é muito agressivo. E aí os trabalhadores passam a ser expostos cada vez mais a essa questão do vírus. Alguns pegando aí o vírus, outros, infelizmente, falecendo. Nós temos vários companheiros aí metalúrgicos e metalúrgicas que faleceram por causa do Covid-19. E aí é uma situação muito ruim, porque o trabalhador ele fica todo o tempo na fábrica trabalhando tensionado. Ele, além de dar conta da produção, ele não sabe se está pegando o vírus, se vai levar o vírus para a sua família ou se está levando o vírus para os amigos e colegas de trabalho. Então, assim, é uma situação muito ruim e os metalúrgicos têm um papel fundamental nesse momento de dizer não, dizer um basta aos empresários, ao governo, para a preservação da vida. Então, assim, eu acredito que nesse momento é fundamental, mais do que nunca, a unidade dos metalúrgicos para contrapor a situação colocada. Bom, realmente a realidade prática dos metalúrgicos hoje é extremamente alarmante, assim como o Gelson já elencou sabiamente. A exposição contínua, né, dos metalúrgicos dentro das fábricas, colocando em risco a sua própria vida e, obviamente, colocando em risco a vida dos seus familiares. Sabemos que os trabalhadores fazem isso porque não tem como ser diferente, né? Precisa sair, trabalhar para levar o pão de cada dia para os seus familiares. Infelizmente, a gente não vê uma preocupação no âmbito geral com a vida em si. Infelizmente, governantes e empresários preocupam somente com o lucro. Ouvimos de uma forma assim, muito assustadora representantes de empresas, representantes de federações empresariais dizerem que o trabalhador ele está mais seguro dentro da empresa do que dentro da própria casa. É importante frisar que a nossa categoria metalúrgica ela trabalha sempre aglomerando. Produzindo carro, soldando, qualquer tipo de trabalho metalúrgico, ele necessita de um certo nível de aglomeração. E sabemos que as orientações que são feitas, né, pelos órgãos especializados nesse tipo de doença, existem apenas duas medidas que são necessárias, né? Uma é a vacinação e outra é o isolamento. São essas duas medidas que são eficazes, né, contra a Covid-19. E isso não está acontecendo no dia de hoje. Então, infelizmente, é uma situação alarmante, vamos dizer até que catastrófica que estamos vivendo dentro do nosso país. Esperamos que a vacina chegue rápido para que a gente possa, obviamente, né, estar protegidos desse vírus tão letal. Obrigada, Alex. Obrigada, Gelson. Bom, por fim, para a gente encerrar a primeira parte, né, da nossa live, que trata sobre o dia do metalúrgico, eu queria perguntar para vocês o seguinte. Hoje é o dia da categoria de vocês, mas Alex, Gelson, algo que celebrar nesse dia? Bárbara, eu fiz aqui um pouco de silêncio aqui para refletir um pouco que nós temos muita coisa a celebrar e muitas coisas a fazer uma reflexão, né? Porque se nós pegarmos a história da luta de classe, a luta dos trabalhadores no Brasil, os metalúrgicos sempre jogaram um papel fundamental em todo o processo da democracia brasileira, seja nas conquistas para a classe trabalhadora como um todo, em especial aos metalúrgicos, seja para um desenvolvimento do país e seja para a própria economia. Os metalúrgicos jogam um papel fundamental. Nesses processos de negociações, os metalúrgicos é uma das categorias que conquistou alguns direitos importantes através das convenções coletivas. Mas esses acordos coletivos, todo ano tem que ser discutido e todo ano os metalúrgicos
passam por essa ameaça de retirada do mínimo que conseguiu. Digo mínimo porque os metalúrgicos operários merecem muito mais e têm mais a conquistar. Então, todo ano passa por essa situação das negociações. Então, quando eu digo que é importante fazer uma reflexão sobre aquilo que já foi conquistado até hoje e fazer uma reflexão sobre aquilo que temos a conquistar. Então, os operários têm um papel fundamental. Como diz o poeta, o operário em construção. Esse é o metalúrgico, um operário permanente em construção para uma sociedade mais justa, igualitária, para uma condição de vida melhor para a sociedade. E, com certeza, ele joga um papel fundamental num processo político. Os metalúrgicos têm que fazer uma reflexão sobre a discussão política do nosso país. Aqui eu não estou dizendo partido A ou B, eu estou dizendo do processo de envolvimento dos metalúrgicos na questão política para o bem comum da sociedade. Perfeita colocação, Gelson. Alex. Bom, penso que há de se comemorar, sim, a história que os metalúrgicos construíram, né, dentro do nosso país, assim como em boa parte do mundo, né. Os metalúrgicos sempre têm uma história muito bonita, então isso penso que a gente tem que comemorar sempre, apesar de que a situação que a gente vive momentânea é uma situação extremamente complexa, com inúmeros ataques, né, aos direitos que nós conquistamos aí a duras penas no decorrer desses longos anos, né. Mas especificamente os metalúrgicos aqui de Betim, a gente tem tentado junto aos trabalhadores, né, a resistir sempre a todos esses ataques. A gente assumiu essa diretoria em abril de 2020, conseguimos fazer bons acordos, né? Conseguimos brigar e não ter nenhum direito a menos. Vejo que isso é importante nessa conjuntura atual. Nesse ano de 2021 já iniciamos as negociações, várias negociações também em andamento, e o nosso intuito é esse, resistir junto aos trabalhadores para que a gente consiga barrar todas essas tentativas de retrocessos. Bom, eu aproveito a fala de vocês, então, para parabenizar a categoria, porque, como, né, vocês dois bem disseram, há motivos para celebrar, assim como há motivos, né, para poder recarregar as energias e lutar ainda mais pelo que vem pela frente aí. Então, eu parabenizo aí todos os metalúrgicos e metalúrgicas, não só de Betim e região, mas do país inteiro. Bom, aproveitando aí o gancho do Alex, né, em relação às negociações, vamos falar disso então. Alex, conta pra gente sobre as negociações com a Magna. Bom, Bárbara e demais que estão nos acompanhando através dessa live, na última reunião, na última live dos metalúrgicos, nós citamos aqui que os trabalhadores da Magna estavam ansiosos, né, para resolver a questão da jornada de trabalho. Lá eles trabalhavam naquele sistema de jornada espanhola, né, ou seja, dentro do mês eles trabalham 2 sábados, e a reivindicação desses trabalhadores era trabalhar de segunda a sexta com um horário similar ao horário que é praticado pela montadora. Lembrando que a Magna é uma fornecedora. Então, a ideia desses trabalhadores seria trabalhar de 6 às 15h48 e de 15h48 até 1h09 da madrugada, de segunda a sexta-feira. Pois bem, isso já tinha sido consensuado entre a diretoria e a representação da empresa. Fomos até a empresa para fazer assembleia com os trabalhadores e a empresa disse o seguinte: a gente só vai aceitar fazer esse acordo se o sindicato autorizar a empresa fazer horas extras em ambiente insalubres, ou seja, autorizar que os trabalhadores fossem fazer horas extras em ambiente insalubre. Então, a empresa, entendemos que agiu de má fé nesse quesito, fomos até a porta da empresa, explicamos para os trabalhadores, né, qual que foi a postura da empresa, dissemos aos trabalhadores que a gente não concorda com esse perfil de negociações, então a gente está aguardando a representação da empresa agendar uma nova reunião para que a gente possa, né, consensuar essas questões e fazer aquilo que é o anseio dos trabalhadores. E penso também que, para além dessa questão da jornada de trabalho, a gente tem uma outra demanda para o momento, que é o início das negociações da PLR, né, para os trabalhadores da Magna. Os representantes da empresa disseram que já abriram, né, o processo de formar a comissão
de fábrica dos trabalhadores, e assim que formar essa comissão, a empresa irá agendar a primeira reunião para iniciarmos, né, a tratativa também da PLR do ano de 2021. Perfeito, Alex. Bom, na semana passada nós falamos sobre as tratativas com aviso térmicos. Desculpa. Alguma novidade? Bom, na semana passada a gente estava aguardando a empresa agendar uma reunião para a gente continuar a conversar sobre aquelas denúncias que têm chegado até a diretoria do sindicato, né, de trabalhadores dizendo que tem muitas horas positivas e a empresa não está pagando essas horas positivas. A empresa agendou uma reunião para a próxima sexta-feira, dia 23, né, no final da tarde, para a gente tratar desse tema, ver se a gente consegue consensuar, lembrando que a nossa reivindicação, quanto representante dos trabalhadores, é que a empresa faça o pagamento de todas essas horas extras, né, que estão acumuladas. E uma outra questão também, dentro da Denso Térmicos, trabalha o diretor do sindicato, Firmino. Firmino entrou em contato com a representação da empresa, reuniram lá dentro da empresa, e a empresa falou que, com relação à segunda parcela da PLR, que foi negociada no ano anterior, os trabalhadores atingiram apenas 90% desse valor. O nosso companheiro Firmino até fez um vídeo, colocou nas redes sociais, explicando, né, o desfecho, né, desse posicionamento da empresa, e também é uma empresa que a gente está aguardando aí para iniciar as negociações da PLR do ano de 2021. Então, no próximo dia 23, estaremos aí reunindo com a representação da empresa para tratar desses temas. Bom, por fim, na tarde de ontem, houve mais uma rodada de negociações com os representantes da Stellantis, que é a FCA Fiat. Foram muitas horas de conversa, né, Alex? Conta pra gente aí como foi essa rodada de negociação. Bom, Bárbara e demais que estão nos acompanhando, creio que vocês têm acompanhado aí, né, como foram essas negociações. Foram tantas reuniões que a gente até perdeu o número, sabe? Ontem a gente fez um apanhado geral e ontem aconteceu a 16ª rodada de negociação. No meu entendimento, é algo totalmente fora da curva, né? Não é normal as partes reunirem tanto. Penso que isso mostra o quanto foi difícil, né? E quanto está sendo difícil essas negociações com a montadora. No dia de ontem, entendemos que realmente foi a última reunião. A gente não vê espaço de nenhum dos dois lados para continuar avançando. No dia de ontem, a gente consensuou uma proposta que, obviamente, será levada para a Assembleia para a apreciação do conjunto dos trabalhadores. A gente tem dito muito isso aqui e afirmado que o sindicato só assina acordo se o trabalhador autorizar, se o trabalhador concordar com aquele conjunto de proposta que foi elaborado na mesa de negociação. Em resumo, os trabalhadores conseguiram ver claramente que o intuito da empresa era sequer repor as perdas salariais. No dia de ontem a gente conseguiu consensuar uma proposta que repõe as perdas salariais nos salários. Conseguimos consensuar uma proposta onde todas as cláusulas econômicas serão reajustadas pelo INPC. Também conseguimos manter todas as demais cláusulas dos acordos anteriores. Eu acho importantíssimo a gente frisar isso, porque é simplesmente a gente lutar por nenhum direito a menos, né? E a gente tem conseguido fazer isso. Consensuamos uma proposta também nesse sentido. Também existe uma proposta de renovação daquele acordo de turno fixo e dos acordos de letras. Acho que é importante a gente deixar isso também claro. Também existe uma proposta que foi consensuada na mesa com relação à PLR, com um reajuste que, na minha visão, é satisfatório para o momento que a gente está vivendo. Teve apenas alguma alteração no quesito de datas de pagamentos. A gente consensuou uma proposta de antecipar a primeira parcela da PLR. E um ponto extremamente relevante, que creio que seja o maior receio do conjunto dos trabalhadores e as trabalhadoras, é a questão da fixação de turnos. A maioria dos trabalhadores temem, né,
fixar o turno, por causa da questão do trabalho aos sábados e etc. Deixar claro que o que foi negociado com o sindicato, com nós da diretoria, é uma jornada de trabalho fixa de 6 às 3h48 e de 3h48 a 1h09, de segunda a sexta-feira. Isso é o que foi negociado com a diretoria do sindicato. A gente não está entrando no mérito de horas extras aos sábados. A jornada que foi negociada e que existe uma proposta para os trabalhadores votarem é uma jornada de segunda a sexta. Com relação aos critérios que serão usados pela montadora para selecionar os trabalhadores que ficarão ou no primeiro turno ou no segundo turno, existem alguns critérios, como por exemplo, maior tempo de casa, trabalhador que esteja estudando ou ensino fundamental ou superior, ou curso técnico, qualquer coisa nesse sentido. Também será levado em consideração a maior idade. Outros critérios, por exemplo, o trabalhador ele vai poder trocar com o trabalhador de outro turno, obviamente, né, com uma função compatível, e isso sem interferência da sua liderança. Essa troca pode ser provisória ou definitiva. Acho que é importante a gente deixar isso muito claro. Esses trabalhadores podem trocar por uma semana ou até por um mês. E dentro de 6 meses, esses trabalhadores poderão fazer essa troca 3 vezes. Eu estou aqui elencando alguns pontos, mas eu acho que é importante deixar claro que antes da Assembleia, a gente vai elaborar uma matéria, a diretoria do sindicato, juntamente com a nossa jornalista, dando os mínimos detalhes e deixando o mais esclarecido possível para o conjunto dos trabalhadores. Eu fiz um vídeo no dia de ontem, logo após a reunião com os representantes da empresa, citando que a nossa intenção na verdade, já está definido que nós iremos fazer a Assembleia no próximo dia 29 de abril, uma assembleia, assim como foi feita no ano anterior. Os trabalhadores entrarão no nosso site, vão olhar a proposta na íntegra e vão votar bastante consciente. Então, a nossa ideia é elaborar esse conjunto de propostas, dando os mínimos detalhes e disponibilizar isso para os trabalhadores com uma certa antecedência, para que esses trabalhadores possam entrar, fazer a avaliação e votar consciente. E volto a dizer, trabalhadores e trabalhadoras, só iremos assinar esses acordos após o aval do conjunto dos trabalhadores. Só se vocês derem o sim, que nós iremos assinar esse acordo. Então, peço a vocês aí que continue acompanhando as nossas redes sociais. Nós iremos elaborar uma matéria explicando pontualmente, né, esse conjunto de propostas, e no dia 29 contamos com a participação de todos os trabalhadores da montadora para entrarem no nosso site e efetuarem o seu voto. Perfeito, Alex. Bom, encerramos agora mais uma live. Eu, mais uma vez, né, parabenizo aí a categoria pelos dias metalúrgicos e aproveito para poder dizer que só com a unidade de resistência que vai ser possível lutar por dias melhores. Então, eu agradeço ao secretário-geral da CTB Minas, Gelson Alves, agradeço também ao sindicato, ao presidente do sindicato, Alex Custódio, por todas as informações hoje. Obrigada, gente. Bárbara, eu que agradeço. Primeiro que eu quero só fechar rapidinho aqui, parabenizar todos os metalúrgicos e aqui, em especial, aos familiares e aqueles metalúrgicos que perderam a sua vida, seja pelo Covid ou seja por acidente de trabalho. E aqui aos companheiros, né, metalúrgicos de Betim. Eu fui diretor desse sindicato por 12 anos e aqui eu quero, fechando aqui, de fato, falar com os metalúrgicos operários o seguinte: filie-se ao seu sindicato, participe da vida do seu sindicato. Os sindicatos são vocês, é o conjunto dos trabalhadores. Grande abraço, parabéns a todos os metalúrgicos e metalúrgicas aqui do Brasil. Eu agradeço o companheiro Gelson, operário metalúrgico aí já de longa data. Agradeço também, né, a nossa jornalista que tem se desdobrado aí para criar novas formas de comunicar com os trabalhadores e tem ajudado muito essa diretoria. Agradeço a todos vocês que têm nos acompanhado aí semanalmente nas nossas lives. Quero aproveitar aqui para nos solidarizar aos familiares, né, das vítimas oriundas, né, da Covid-19. Sabemos que tem
metalúrgicos que perderam as suas vidas, temos aí vários metalúrgicos que tiveram perdas familiares, então a gente quer deixar aqui a nossa solidariedade a essas pessoas, e é isso, contamos aí com a participação de todos vocês na nossa próxima live do dia 28. É isso, nos acompanhe através das nossas redes sociais, forte abraço a todos. Obrigada, Alex, obrigada, Gelson. Bom, eu agradeço também, aproveito para agradecer também o pessoal que nos auxilia aqui nos bastidores da live, agradeço também a diretoria do sindicato, atuante, e não posso deixar, né, de agradecer a você que disponibiliza seu tempo toda semana para nos acompanhar. Não deixe de enviar suas perguntas pelas nossas redes sociais ou pelo e-mail @metalurgicosdebetim.org.br. Siga o sindicato nas redes sociais e fique por dentro de tudo que está acontecendo. Até a próxima quarta. Tchau.